Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de história do oitavo ano, que o tema foi videoaula 6, Independências no Haiti e na América Espanhola. Vamos lá ver então se vocês acertaram. No exercício número 1, vocês tinham que explicar qual foi a importância da independência do Haiti para a América, porque o processo de independência do Haiti foi diferente dos outros. Então, assim, a Revolução Haitiana, né, ou Revolta de São Domingos, ela tem esse papel de importante, de algo inédito na América, na história da América, porque foi uma rebelião de escravos e negros libertos. Eles conseguiram se organizar, a lutar pela independência, né, pela sua liberdade, e aí então conseguiram a independência de São Domingos, que se tornou o Haiti. Foi algo inédito e que permanece inédito até então. Já a atividade número 2, vocês têm que me explicar por que, que o nosso campeonato aqui na América do Sul, né, o Campeonato Internacional de Futebol, se chama Libertadores da América. Isso tem alguma relação com a nossa videoaula, com o tema que a gente estudou nessa videoaula? Sim, né? Então o nome do torneio Libertadores da América, com uma imagem mesmo de dar uma dica, é uma homenagem a todos os responsáveis pela independência dos países que fazem parte da América do Sul. Então, a gente pode citar o Simão Bolivar, que a gente estudou, né, o José São Martin, o Bernardo O'Higgins, o Antônio José de Sucre e também, que nós não estudamos ainda nessa videoaula, mas que será o tema da videoaula futura, o papel do José Bonifácio e do Dom Pedro I, né, no processo de independência do Brasil. Na atividade 3, vocês tinham que explicar quais grupos sociais formavam a Sociedade da América Espanhola. Então, nessa época, os grupos que formavam a sociedade na América Espanhola eram os chapetones, que eram os descendentes de espanhóis que moravam aqui na América e tinham os melhores cargos, os crioulos, que eram os filhos de espanhóis, mas que nasceram aqui na América, os mestiços, que eram os filhos de espanhóis com indígenas, os indígenas e os escravos africanos. E a pergunta ainda falava o seguinte: quais desses grupos da sociedade da América Espanhola se enfrentaram no processo de independência do México? Então, quando a gente comentou sobre a independência do México, nós vimos, né, que alguns grupos se uniram, no caso, alguns membros da elite crioula, apoiada pelos mestiços, indígenas e até mesmo escravos africanos, enfrentaram as autoridades espanholas, né? No caso, os chapetones. Na atividade 4, era para vocês explicarem quais países hoje em dia fizeram parte do vice-reino da Nova Granada e o que eles têm em comum com a figura do Simão Bolivar. Então, o vice-reino de Nova Granada, hoje em dia, ele deu origem aos países da Venezuela, Colômbia e Equador. E todas essas nações sofreram, né, um processo de independência liderados pelo Simão Bolivar. Então, essa que é a relação dele com esses países que foram o vice-reino de Nova Granada. Na atividade 5, vocês tinham que explicar o que foi o Congresso do Panamá, quais eram os objetivos desse congresso, né, do pan-americanismo, e qual que foi o papel do Brasil nesse congresso. Então, o Congresso do Panamá foi uma reunião que reuniu representantes do México, do Peru, da Gran Colômbia, das Províncias Unidas e dos Estados Unidos. O objetivo era que as nações americanas, né, que o povo hispano-americano, todos se unissem, formassem um grupo só, né, tivessem um acordo de proteção militar, de acabarem com a escravidão em todo o território da América. E aí então os Estados Unidos, o Brasil e a Inglaterra, né, que não é da América, mas da Europa, foram contra esse congresso. Por quê? O Brasil, né? Qual que foi o papel do Brasil? O Brasil era um país que acabou, sim, que naquela época tinha conseguido sua independência recentemente e, como a gente sabe, Dom Pedro I
era filho do rei de Portugal. Não era alguém que queria se separar tanto assim da metrópole, da Europa. E também o nosso país era um país escravista, a nossa economia, as elites que apoiavam o governo de Dom Pedro, todos eles, né, dependiam do trabalho escravo. Então eles não iam querer participar de um congresso de ideias que iam contra o objetivo deles, que iam querer libertar os escravos e que atrapalharia, né, a economia do Brasil, os lucros e tudo mais. Então essa foi a correção da videoaula 5 sobre esse processo de independência, né, na América Espanhola e no Haiti. Aguardo vocês nas nossas próximas videoaulas e até a nossa próxima correção. Ok? Então, tchau, tchau!